FAMACHA é um método que reúne todas as características para ser indispensável. É de fácil execução, é seguro, tem acurácia, é prático, rápido, eficaz, seletivo, porque a gente vai medicar só quem está precisando, tem baixo custo, ou melhor, gera uma economia, e tem alto impacto. Esse alto impacto é através do resultado direto, porque de fato reduz o problema, e indireto, com redução do uso do medicamento, a economia que isso gera, vai nos permitir selecionar animais resistentes à verminose e descartar animais sensíveis. Além disso, ele aumenta a vida útil dos princípios ativos dos vermífugos. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas características e os cuidados que a gente deve ter para aplicar esse método no nosso rebanho, para que ele nos ajude a combater a verminose causada pelo Hemoncus. Esse é o 22º episódio do Mais Ovinos Podcast, onde semanalmente a gente conversa sobre um assunto da nossa cadeia. Nosso objetivo é promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento, e por trás dessa iniciativa somos 2 produtores e médicos veterinários. Eu me chamo Ney e junto comigo está a Vanessa. Além do podcast, temos páginas nas redes sociais para sempre que possível postar imagens, vídeos, então não deixem de nos seguir no YouTube, Facebook e Instagram. Em todos o perfil é @maisovinos. E através das redes sociais ou pelo e-mail maisovinos@gmail.com vocês podem entrar em contato conosco e sempre que isso acontece é muito legal a troca de ideia, de informação, de experiência. Seja para discordar ou para concordar, ou independente do motivo, não deixa de entrar em contato conosco. FAMACHA é muito mais do que olhar a coloração do olho do animal para definir se ele precisa ou não receber um medicamento. Essa é uma das etapas do método, mas se a gente não entender como ele funciona e o porquê precisamos usar ele, a gente corre o risco de queimar um dos melhores métodos para combater a hemoncose. Então, antes de iniciar o nosso episódio, vamos definir alguns pontos importantes sobre o método FAMACHA. O primeiro dele é que ele é específico para Hemoncus. Por vezes a gente fala do método para controle da verminose, mas como a gente já viu no 7º episódio sobre verminose, existem diversos vermes que acometem os ovinos, mas entre todos as verminoses, a mais nociva, a mais prejudicial, a mais frequente é a causada por Hemoncus. Então várias vezes, e até durante o episódio a gente vai falar do FAMACHA para controle de verminose, mas na verdade a gente está se referindo à hemoncose especificamente, que é a verminose de maior impacto na ovinocultura, mas a gente não pode esquecer que existem outras. O método FAMACHA então é para controle específico da hemoncose. Hemoncus é aquele verme que se alimenta de sangue, que vive no abomaso, popularmente conhecido como vermelhinho da coalheira. Por se alimentar de sangue ele causa anemia, ele também é aquele que causa papeira. Ele é um verme que causa um prejuízo enorme, queda de produtividade, perda de desempenho, perda de peso, morte, enfim. Só para lembrar, uma fêmea de Hemoncus coloca de 5 a 10 mil ovos por dia. Então ele tem uma capacidade muito grande de se multiplicar e de infestar a pastagem. Outra característica do Hemoncus é a capacidade de sobreviver no meio ambiente. E o mais desafiador de tudo é que ele é um verme que ele consegue desenvolver resistência aos vermífugos. E por todas essas características ele é o grande vilão entre as verminoses, seja no Brasil ou no mundo. É preciso entender também que Hemoncus é um parasita da pastagem, do campo, e normalmente a gente usa a relação que 95% dos vermes estão nos pastos e apenas 5% nos animais. Por todas essas características, falamos também que não podemos ter como única alternativa, como única ferramenta, o uso do vermífugo. É preciso desenvolver um controle estratégico, um controle integrado para essa verminose, e tudo isso a gente já conversou lá no episódio sobre verminose. E um desses controles é o uso consciente do vermífugo. E aí entra o método FAMACHA. Para a gente entender um pouco a história da verminose, eu vou abrir aspas para um trecho de um livro chamado Criação de Ovinos no Brasil, de Clóvis Nascimento. Capítulo Verminose, página 69, ele diz, abre aspas, embora seja muito difícil fazermos desaparecer a verminose dos rebanhos, devemos tomar a sério as seguintes medidas, com o objetivo de atenuar os malefícios causados pelos vermes que dizimam os nossos lanares. Alternativa número 1, tratar os animais com vermífugos mensalmente durante a primavera e o verão. Alternativa número 2, dar ao rebanho água corrente e construir bebedouros higiênicos. Alternativa 3, se possível, drenar pastagens úmidas. A 4, colocar especialmente os cordeiros em pastagens secas e boas, porque eles são mais sensíveis à verminose. E a 5, não introduzir na fazenda qualquer animal sem prévio exame de fezes sem deixar em quarentena.
Fecha aspas. E aí, o que vocês acharam das recomendações do livro? Vamos revisar de trás para frente. O quinto item era a quarentena, importantíssimo, perfeito. O quarto item, cuidados extras nos cordeiros, pois são mais sensíveis, perfeito. O terceiro item, drenar locais úmidos, ok. O segundo item, água de qualidade, sem dúvida, é fundamental. Mas aí vem o primeiro item, tratar mensalmente o rebanho. E aí vem um grande problema. Esse livro que eu acabei de citar e ler para vocês, ele foi escrito em 1944 e ele foi publicado em 1948. De lá para cá já se vão praticamente 80 anos. Eu achei esse livro num sebo e sim, eu adoro o livro e tenho um apreço por esse tipo de obra que ajudam a contar a história da nossa atividade. Esse livro ele foi premiado pelo Serviço de Informação Agrícola, um antigo setor que já não mais existe, que era do Ministério da Agricultura, que hoje é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ele se tornou uma obra de referência para a ovinocultura na época. E nele constavam todas as informações mais atuais para ajudar a criar ovinos. Tem muita coisa que 80 anos depois segue atual, tem muita coisa que já era recomendado naquela época e até hoje, infelizmente, não foi posto em prática. Mas para a gente ficar no tema da verminose, as vermifugações mensais era o que o conhecimento da época recomendava. Isso porque a gente não sabia ao certo todo o ciclo do parasita, seus detalhes, suas características, não se tinha exato conhecimento da capacidade de sobrevivência, multiplicação e principalmente da habilidade de desenvolver resistência aos vermífugos. Então esse livro é só um exemplo, mas de fato havia antigamente essa recomendação de dosificações frequentes, em curtos espaços de tempo. E isso, como a gente vai ver, foi um dos grandes causadores da resistência aos vermífugos. Desenvolver resistência aos vermífugos significa dizer que aquele princípio ativo perde eficácia, deixa de fazer efeito. Isso acontece de forma gradativa e praticamente irreversível. A resistência parasitária, que a gente tanto ouve falar, ocorre quando o hospedeiro é tratado como princípio ativo, e os parasitas resistentes a esse princípio ativo não sofrem a ação desse composto, sendo assim selecionados. Esses sobrevivem à droga e acabam se reproduzindo, disseminando essa resistência para as próximas gerações. Quanto mais vezes a gente fizer isso, maior vai se tornar a população de parasita resistente. Então a frequência com que a gente usa vermífugo, a intensidade, o espaço de tempo, vai ser proporcional ao surgimento dessa resistência. Embora essa obra que eu citei já tenha quase 80 anos, a gente precisa dizer que com o passar do tempo, essas recomendações de vermifugações mensais, contínuas, elas continuaram sendo uma espécie de regra. Afinal, a gente sabia dos prejuízos que a verminose causava, a gente temia a verminose, e além disso, alguns estudiosos da época contavam com algo que não aconteceu. Porque mesmo quando começaram a surgir os primeiros estudos e as primeiras preocupações sobre vermes resistentes, também surgiram novas moléculas de novos vermífugos. Então, se surgia a resistência ao princípio X, a expectativa é que logo viria o princípio Y e daí tudo estaria resolvido. Infelizmente, a expectativa não se confirmou. Desenvolver, testar, registrar e produzir novos princípios ativos é um desafio muito complexo, talvez ainda mais no Brasil, porque a gente tem uma legislação bem restritiva, e o fato é que a gente está há muito tempo sem novos princípios ativos. Hoje a gente conta com 7 grupos de princípios ativos e em muitas propriedades, mas muitas propriedades mesmo, já há resistência instalada contra todos eles. Para encerrar essa nossa análise sobre esse texto que foi feito lá em 1944 e essas aspas que eu citei, tem outro ponto importante que é quando o autor diz: embora seja muito difícil fazermos desaparecer a verminose. Esse é outro ponto que com o passar dos anos a gente descobriu que estava errado. Não é difícil fazer desaparecer a verminose, é impossível. Verminose é um problema que não desaparece, então a gente precisa aprender a conviver com ela da melhor maneira possível. Bom, e foi justamente nesse cenário do desafio da verminose, sabendo da capacidade do parasito de desenvolver resistência aos vermífugos e, portanto, da necessidade de usarmos da forma mais eficiente possível, que em 1992, e lá se vão 30 anos, pesquisadores na África do Sul, dedicados a encontrar uma alternativa, fizeram uma constatação. Eles observaram a correlação entre a coloração da conjuntiva ocular e o valor do hematócrito
e a relação com a incidência da verminose causada por hemoncos. Um monte de nome estranho, vamos tentar explicar. Hematócrito é um exame laboratorial que avalia o quanto de célula vermelha tem no sangue. O sangue é composto por diferentes frações, plasmas, leucócitos e pelas células vermelhas, e a diminuição dessa fração vermelha é a famosa anemia. Já a conjuntiva ocular é a parte interna da pálpebra, e o que esses pesquisadores então identificaram é que sempre que havia verminose causada por hemoncos, o valor do hematócrito diminuía, ou seja, havia um grau de anemia, e isso se refletia na coloração dessa pálpebra. Falando assim parece tão simples, parece tão óbvio, e isso só faz essa descoberta ser ainda mais brilhante, ainda mais impactante. Os estudos continuaram, e em 1997, essa associação dos valores do hematócrito e da conjuntiva ocular foram transformadas, através de computação gráfica, em 5 graus de coloração e impressas em um cartão, que vai de um vermelho mais intenso até tons mais pálidos. Dessa forma, tornando possível fazer a análise individual de cada animal, baseado nesses 5 tons, de forma prática, simples, objetiva e eficaz, e só tratando aqueles animais que de fato precisam, através da indicação do cartão. Os trabalhos foram divulgados em 1997, revolucionaram a forma como a gente encarou a verminose na ovinocultura e até hoje está entre as melhores alternativas que a gente tem para enfrentar a verminose causada por hemoncos. O nome do método foi uma homenagem a um dos pesquisadores, Fafa Malan Chart Famacha. Então o método Famacha nada mais é do que a gente analisar um sinal clínico, que é a anemia, através da coloração da pálpebra, classificando essa coloração em 5 graus com a ajuda do cartão, e assim a gente vai saber quais animais necessitam ser tratados. Um grande erro é aquele que a gente citou lá no começo, que é achar que Famacha é só isso. Existem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento para não queimar esse método. O primeiro detalhe importante, a gente já falou, é que esse método é específico para hemoncos, e portanto só é recomendado ser feito em propriedade onde o percentual de hemoncos que afeta o rebanho seja pelo menos 60%. Para isso existe um exame específico chamado coprocultura, onde a gente coleta uma amostra de fezes. Essas fezes elas são cultivadas em laboratório, imitando as condições ideais para que esses ovos eclodam e virem larvas, e aí então a gente classifica esses vermes presentes na amostra. O ideal é que esse exame seja feito e repetido anualmente, mas como a gente também já falou, a pesquisa já demonstra que hemoncos é a verminose mais presente nas propriedades rurais. Outro ponto importante que a pesquisa também já nos aponta é que o parasita tem diferentes comportamentos ao longo do ano, sendo o clima o principal fator para essas alterações. A gente já conversou sobre isso também no episódio sobre verminose, mas é sempre importante a gente reforçar que quando os dias estão quentes e úmidos é o ambiente ideal para o verme se desenvolver. Então a temperatura entre 20 e 30 graus e úmido. Ou seja, a maior frequência de hemoncos ou os surtos de hemoncos acabam acontecendo quando a gente tem esse clima, que aqui no sul é primavera, um poucozinho do outono, e os verões, principalmente os verões chuvosos. Assim como também é verdade que o hemoncos diminui sua atividade em condições diferentes desse clima, seja por muito frio ou por muito quente e associado à época seca. Então, durante um verão muito quente e seco, ou um inverno muito rigoroso, a hemoncose tende a diminuir. O que a gente precisa deixar claro é que durante o ano, então, a gente vai ter diferentes graus de desafios com a hemoncose. Épocas em que a gente vai precisar estar mais atento e aumentar as frequências de observação, e época onde é possível diminuir um pouco. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente também acabou de dizer que verminose é um problema dos campos, então vão ter outros fatores que vão acabar influenciando, como por exemplo a lotação que a gente tem sobre a mesma área, ou seja, quantos animais a gente tem na mesma área. Isso vai gerar um impacto direto, o tipo de pastagem também, então é preciso a gente ter um controle estratégico integrado. Existem várias alternativas que a gente precisa e deve adotar, como por exemplo integração lavoura-pecuária, diferimento de campo, consórcio com outras espécies, enfim. E aproveitando que a gente está falando de campo, um ponto que causa confusão é sobre os animais que vivem estabulados, sejam em baias, sejam cabanhas, confinamentos. Se a verminose causada por hemoncos é um problema de campo, de pastejo,
Esses animais que não estão sobre o campo, que não pastejam, que recebem sua alimentação no coxo, eles não vão ter esse tipo de problema. Eles não vão ter problema com a verminose causada por hemoncos. Esse tipo de criação vai ter problemas com outros parasitos, mas são animais que não vão ter contato com hemoncos. O que a gente nota de erro de manejo são semi-confinamentos, ou seja, animais que em algum momento do dia são livres para pastejar, e aí sim ocorrem as condições para o hemoncos, principalmente pela lotação. Essas áreas onde os animais são soltos acabam sendo áreas pequenas, uma superpopulação de animais, e aí sim tem um cenário perfeito para hemoncose. Voltando para o nosso tema Famacia, o que a gente gostaria que acontecesse ao dosificar, ao aplicar um antihelminte com vermífugo nos nossos animais? O que a gente gostaria era que todos os vermes morressem, mas na verdade uma pequena parcela sobrevive, e essa parcela então é resistente, e essa parcela resistente ao vermífugo ela vai continuar viva, colocando seus ovos e contaminando as pastagens. Só para relembrar, uma fêmea coloca de 5 a 10 mil ovos por dia. Esses ovos vão eclodir em novas larvas que carregam essa herança genética da resistência, e gradativamente o princípio ativo então ele vai perdendo eficácia, vai deixar de fazer efeito. Quanto mais vermífugo a gente usar, mais rápido e mais forte então a resistência vai se estabelecendo, e ela é praticamente irreversível. O melhor então que a gente pode fazer é usar os vermífugos da forma consciente, sempre e somente se necessário, e ter um manejo integrado, estratégico, para combater essa verminose. A gente precisa então deixar claro que controlar a verminose vermifugando todos os animais não é uma boa alternativa, na verdade é uma das piores alternativas quando a gente fala de resistência. Outro ponto importante que vai nos auxiliar muito e que é recomendável é a gente manter sempre uma parcela da população sem contato com o vermífugo. Dessa forma a gente vai ter então nos nossos campos sempre uma parcela dos vermes que não vai desenvolver a resistência, e eles vão nos auxiliar a desacelerar esse desenvolvimento da resistência. Esse conceito de população sem contato com o vermífugo se chama refúgia. E nesse quesito, o método Famacia nos ajuda muito, porque a gente vai usar o vermífugo só quando necessário e só nos animais que estão precisando. E esse ponto é muito importante também, fundamental para que a técnica dê certo. Já que a gente está notando que o animal está precisando de um vermífugo, a gente precisa usar um que seja eficiente. Pensem comigo, o animal está demonstrando anemia, precisando de um vermífugo para combater essa verminose. E aí a gente vai lá e usa um de baixa eficácia na propriedade. Não vai dar certo. Então esse é outro ponto fundamental. O método Famacia precisa estar associado a um vermífugo eficiente. Um vermífugo que não tenha resistência estabelecida naquela propriedade. Ou seja, para uma propriedade adotar o método Famacia, é preciso que ela faça um teste chamado teste de eficácia dos princípios ativos, que é muito simples, é só coletar fezes dos animais, se avaliar o quanto esses animais estão parasitados, e aí a gente vai aplicar o princípio ativo que a gente quer testar, e de 10 a 14 dias depois a gente coleta fezes novamente e avalia se aquele princípio ativo surgiu efeito ou não, e o quanto que surgiu. A gente vai fazer então um comparativo da primeira amostra antes de aplicar o vermífugo com a segunda depois de ter aplicado, para ver se aquele vermífugo então apresentou ou não resultado. Ele é muito simples, não tem mistério, é um teste fácil de ser feito e é muito importante que seja feito. E o produtor não fazer tem sido o grande problema, na nossa opinião, para o método Famacia dar resultado. Como a gente já conversou, o principal ponto que afeta a eficácia dos vermífugos é o uso indiscriminado, o uso contínuo, frequente. Além disso, vai ter um impacto à lotação, se a propriedade faz manejos integrados, etc., como o consórcio com outras categorias, lavoura, campo diferido, etc. E agora eu pergunto, existe uma propriedade que seja exatamente igual à outra? Que os potreiros são iguais, que a lotação é igual, que o manejo é igual, que a frequência com que os animais são tratados é igual? Não, não existe. Então é natural que um vermífugo que funciona para uma propriedade possa ou não funcionar em outra. Em mesmo lugares vizinhos ou lugares muito semelhantes, é necessário fazer o teste de eficácia em cada propriedade
ele é individual. Onde está o erro que a gente mais observa? Em vez de fazer o teste, o produtor pergunta para algum conhecido, para alguém que ele tenha como referência, o que está funcionando, e adota aquilo que está funcionando para outra pessoa, ou que às vezes nem está funcionando para outra pessoa, porque aquela pessoa acha que aquilo está funcionando, e sem se dar conta, então ele dá um tiro no pé. Ou ainda pior, muitas vezes ele vai num balcão de uma loja agropecuária e pergunta lá o que o pessoal tem mais levado, o que está mais moderno, o que tem saído mais, e aí não tem método que resolva, o Famacha não vai ser eficaz, não vai dar certo. O método Famacha vai nos apontar animais que estão precisando de um vermífugo eficiente, animais que estão demonstrando graus de anemia, e em vez da gente aplicar um vermífugo eficiente, a gente vai aplicar um que a gente não tem exatamente certeza de sua eficácia. Já adianto para vocês, por experiência nossa, não vai dar certo. E eu queria compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. A gente já viu propriedades vizinhas e o que funciona para uma não funcionava para o outro e vice-versa. A gente já viu propriedades, na verdade produtores que têm duas propriedades e o que funcionava para uma não funcionava na outra. Então é importante que cada propriedade faça o seu teste de eficácia, e esse teste é individual para a sua propriedade, na sua realidade, com o seu manejo. Então o ponto fundamental, que não dá para abrir mão, que não dá para negociar, é a gente vai tratar animais que estão precisando de vermífugo, e esse vermífugo então ele tem que ser eficiente. Aproveitando o gancho que a gente acabou de falar de balcão de loja de produto veterinário, agropecuária, para evitar qualquer mal entendido, vamos deixar clara a diferença entre grupo químico, princípio ativo e nome comercial. Na ovinocultura a gente tem 7 grupos químicos de vermífugos. Para a gente tentar explicar o que é um grupo químico, é a forma como aquele remédio vai atuar para combater o parasito. Dentro de cada grupo, então, a gente tem os princípios ativos. Por exemplo, a gente tem o grupo dos benzimidazóis. E um princípio ativo dentro dos grupos dos benzimidazóis é o albendazol. Desse princípio ativo, a gente tem vários nomes comerciais. Para a gente dar o exemplo de 2 que são os mais populares, a gente tem o valbazen e o endazol. Tanto o valbazen quanto o endazol, eles são albendazol. A única coisa que vai diferenciar um do outro é o nome comercial, é a empresa que produziu, mas eles têm o mesmo princípio ativo. E se por acaso a propriedade tiver resistência a um, vai ter resistência ao outro. Porque a resistência é ao princípio ativo, a resistência não é ao nome comercial. Então a gente tem resistência, naquele caso, se tiver, ao princípio ativo, e daí nesse exemplo seria o albendazole, independente da empresa que o produziu. Outro ponto importante de se dizer é que a utilização do método Famacha não gerou perdas produtivas quando comparado com outros métodos mais tradicionais de vermifugação constante. Isso é importante porque sempre tem algum produtor que fica na dúvida se usar o método Famacha vai resultar em algum prejuízo, e na verdade é o oposto, a gente só tem benefícios. E o porquê de não gerar perdas produtivas, não diminuir prenhez, não diminuir ganho de peso ou qualquer coisa nesse sentido, é importante que a gente entenda. Pensem comigo e olhem o benefício que o método Famacha pode nos trazer em termos de melhoramento animal. Em uma população de animais, se eles vão estar lá no campo sendo desafiados pela natureza, pelo meio, pelo ambiente, pelas pragas, pelos parasitos, a gente vai ter uma parte dos animais que eles conseguem, por capacidade própria, responder bem a esses desafios, e vai ter uma parte que vai ter mais dificuldade, então vai precisar do auxílio dos vermífugos. Se esses animais estão sobre o mesmo desafio, sobre o mesmo ambiente, é possível a gente dizer que vão ter animais que vão ser resistentes, animais resilientes e animais sensíveis à verminose. Animais resistentes são aqueles que são capazes de eliminar essa carga parasitária que eles foram expostos de forma natural, são aqueles que dificilmente vão precisar de vermífugo. Animais resilientes são aqueles que, mesmo parasitados, conseguem índices produtivos satisfatórios, ou seja, eles sofrem com a verminose, mas eles conseguem se recuperar e eventualmente então eles vão precisar de alguma vermifugação. E já animais sensíveis ou susceptíveis
são aqueles que mais sofrem com a verminose, são os que mais se afetam, são aqueles que constantemente vão ter o seu desempenho afetado e que vão seguidamente estar precisando serem tratados com vermífugo. Então, da mesma forma que os vermes apresentam e desenvolvem resistência para os vermífugos, e isso é um problema, por outro lado, a gente também pode dizer que os animais apresentam resistência contra os vermes, e isso é um grande aliado. Para quem ouviu o episódio de melhoramento genético, a gente falou sobre esse fenótipo de resistência à verminose, principalmente resistência à hemoncose, e como a gente pode então selecionar e multiplicar essa característica através do melhoramento animal. Isso já é feito em muitos países onde a ovinocultura é levada a sério. No Brasil a gente tem alguns projetos caminhando, mas é verdade que a gente podia estar muito mais avançado. E aí o método FAMACHA é o aliado perfeito para a gente conseguir identificar esse fenótipo dos animais que precisam ou não serem vermifugados. E isso tudo vai precisar então ser anotado e medido, e usado como critério tanto para a seleção desses que nunca precisam ou raramente precisam ser dosificados, como para descarte desses que constantemente precisam ser dosificados. Se na mesma população, sobre o mesmo desafio, nós temos animais que raramente precisam de vermífugos e animais que constantemente precisam, esses que constantemente precisam são sensíveis, então são candidatos a serem descartados do rebanho, e isso é melhoramento genético. Uma dica de critério para quem ainda não adota é estabelecer um ponto de corte. Por exemplo, quais animais nos últimos 6 meses precisaram de 4 dosificações ou mais? Esses são os candidatíssimos a serem descartados. São animais sensíveis à verminose. Olha o benefício que o método FAMACHA está nos trazendo em prol do melhoramento genético da propriedade. Outra dica, também pessoal, é quando for comprar um reprodutor, questiona quantas vermifugações esse reprodutor que tu está adquirindo já recebeu. Se está acima ou abaixo da média dos demais animais da propriedade. Veja o ambiente em que ele vive e se ele é desafiado pela verminose e consegue responder sobre esse desafio. Não adianta também a gente fazer todo esse dever de casa e acabar adquirindo um animal, um carneiro que seja sensível, por exemplo. Ou pior ainda, animais que sequer tiveram contato com as verminoses porque vivem em ambientes artificiais. Quando o método FAMACHA foi divulgado, já havia estudos comprovando que não eram todos os animais que precisavam ser vermifugados, que na verdade existia sempre uma parcela de animais que precisava e uma parcela de animais que não precisava. A grande diferença é que agora a gente tem como fazer a medição de quais animais precisam através do cartão FAMACHA. Para se ter uma ideia, nos locais onde a metodologia FAMACHA foi empregada da forma correta, teve locais que tiveram redução de vermifugação de até 90% ou mais. Em média, nos trabalhos que a gente observa, é de 50% a 80% de redução. Essa diminuição ela é também diminuição de gasto de vermífugo, de resíduo que a gente lança no meio ambiente, fora todos os demais benefícios, principalmente no processo da eficácia e da manutenção do uso do princípio ativo. Outro benefício indireto do método é que a gente pode avaliar o animal de uma forma geral, porque como a gente não vai só estar dosificando, a gente vai ter que parar para olhar a mucosa, automaticamente também a gente já olha a bicheira, já olha casco, já olha score de condição corporal, etc. E até agora a gente não falou como a técnica é feita. Vamos falar agora. Mas eu tinha comentado que a gente precisava falar vários pontos que são importantes para a metodologia FAMACHA antes da gente simplesmente olhar o olho. Não há grande mistério sobre isso, ela é bem simples, ela só precisa ser algo que seja treinado. A técnica propriamente dita é avaliar a mucosa da conjuntiva ocular, acompanhado de um cartão, que possui 5 variedades de tonalidade, e conforme a coloração, a gente vai identificar se aquele animal precisa ou não receber o vermífugo. Desses 5 tons, o tom 1 e 2 são vermelhos mais intensos, ou seja, praticamente sem traço de anemia, e o animal não precisa então ser medicado. No grau 3, essa tonalidade já não é tão vermelha, ela já é mais rosada, e a vermifugação vai ficar a critério do técnico. Vai precisar ser olhado outros critérios juntos, como score de condição corporal, aspecto físico, o momento que aquele animal está.
Enfim, a gente vai olhar o conjunto e definir se a gente vai ou não dosificar. Já no score 4 e 5, a vermifugação é indispensável, são tons de rosas mais pálidos, sendo que no grau 5 é indicado também que você faça um reforço alimentar para o animal, ou seja, um tratamento de suporte, porque daí já é uma anemia mais acentuada. Para expor a conjuntiva do olho, a gente faz no brete de manejo, que alguns chamam de curral, segurando a cabeça do animal e pressionando suavemente a região da pálpebra ali. E o local onde a gente vai fazer a comparação da coloração com o cartão é no meio da conjuntiva. É importante que para isso a gente tenha luz suficiente e essa luz tem que ser natural. Se a gente usar uma luz artificial, ela pode também nos induzir ao erro. Algumas luzes são mais amareladas, outras são mais brancas. E o ideal também é que seja feito sempre pela mesma pessoa para evitar subjetividade. Essa pessoa ela tem que ser treinada. E o treinamento por método FAMACHA ocorre em diversos lugares, é bem comum. Eu vou deixar aqui o contato de uma referência sobre o assunto, que é o professor Molento, da Universidade Federal do Paraná. O e-mail dele é molento, molento, @ufpr.br. Quem tem interesse em implementar a técnica, entre em contato com o professor Molento, veja com ele, mas principalmente, outro ponto fundamental, adquira o seu cartão ou com o professor ou com alguém que está dando esse curso, um profissional sério. Aqui é outro ponto crucial e outro erro muito frequente. Em vez de comprar o cartão, que custa menos de R$20 já com o envio incluso, o pessoal quer imprimir em casa. Escreve lá no Google cartão FAMACHA, escolhe um e imprime. E num detalhe tão simples como o cartão, comprometeu todo o esforço e todo o trabalho. Lembrem lá no começo do episódio que eu falei que as associações dos valores do hematócrito e da conjuntiva ocular foram transformadas através de computação gráfica em 5 graus de coloração e impressas num cartão. Então, existe uma tonalidade exata para isso. Não adianta querer imprimir em casa o cartão, não dá certo, não fica bem. As impressoras comuns elas não conseguem atingir essa tonalidade certa e isso muitas vezes induz ao erro. E mesmo boas impressoras ou impressoras de gráficas, elas também erram, também não fica igual, também não fica bom. Isso porque para a gente pegar essa imagem, não adianta colocar no Google, e vocês podem até fazer o teste aí em casa enquanto estão nos ouvindo, coloca no Google cartão FAMACHA. Tu vai ver que vai aparecer vários tipos de cartão, um da tonalidade é mais alaranjado, o outro é mais rosado, ou seja, não adianta. A influência de quem salvou essa imagem, do programa que ele usou para editar, isso vai interferir na coloração final e não vai ficar bem e vai dar errado. Então adquirir o cartão é indispensável e usar o cartão quando for fazer a técnica também. Não adianta ter o cartão e não usar. Indo para o final do nosso episódio, dúvidas comuns ou dicas importantes nessa etapa é: se ficar em dúvida entre 2 graus, 2 tonalidades, escolhe sempre a inferior. Lembrar que locais com muita poeira ou animais que fizeram muito esforço ou que estão com conjuntivite são situações então que pode induzir ao erro porque vai deixar a conjuntiva mais vermelha, assim como a palidez também pode ser causada por outros fatores além da hemoncose, como por exemplo uma subnutrição. Não deixa nunca de registrar todo animal que foi medicado e principalmente fazer a dose correta pela via correta conforme a bula do medicamento. Outro ponto é a nutrição. Ela tem impacto direto na resposta do animal frente ao desafio. Então, animais bem nutridos respondem melhor a qualquer infestação e não é diferente para a hemoncose. Então, dentre os pontos, um dos principais é o índice de proteína. Então, vamos partir do princípio que nossos animais estão devidamente nutridos. E dentro desse tema de nutrição, se mais de 10% do nosso rebanho apresentar grau 4 e 5, que são aqueles que precisam de dosificação, que já têm anemia, a gente vai ter que rever o nosso manejo. Possivelmente a gente vai ter que fazer um reforço alimentar, reorganizar a nossa condição, porque a gente está com um grau de infestação muito alto, inclusive pelo método FAMACHA, daí sim se indica vermifugar todos os animais. 10% do total do rebanho, então, é o limite de animais que devem ser tratados por vezes em que a gente for fazer a inspeção. E a frequência com que a gente vai inspecionar os animais vai depender da época em que a gente está. Lembrem daquela relação do meio ambiente e da incidência de hemoncos. Via de regra, a gente usa um intervalo de 2 semanas, ou seja,
a cada 14 dias para as épocas de maior incidência, e aí a gente está falando de primavera, verão e início do outono. Via de regra, esse período de maior incidência ele vai de setembro até abril, e depois a gente faz a cada 4 semanas nas épocas de menor incidência, que é no inverno. Mas claro que o que mais vai importar disso tudo é como vai estar a temperatura e a umidade, porque essa sim tem relação direta com o aparecimento maior ou menor do Hemoncus. Inclusive, por exemplo, se a gente tiver um inverno que vier um veranico e ele for meio chuvoso, possivelmente a gente vai ter um surto de hemoncose. Então a gente vai ter que aumentar a nossa frequência mesmo no inverno. Assim também num verão que seja bem chuvoso e que a gente note que a hemoncose pode estar mais presente, em vez de fazer 14 dias, a gente pode fazer a cada 7 dias, fazer semanalmente essa observação do rebanho. Dessa vez ficou um episódio longo, o assunto era mais complexo, tinha vários detalhezinhos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, acompanhar e que tenha facilitado para vocês implementarem essa técnica nas propriedades de vocês. Vamos fazer um resumão do episódio para tentar lembrar os pontos principais. E lembrando também que a gente vai fazer vídeos e fotos sobre o tema FAMACHA para colocar nas redes sociais. FAMACHA então é um método de controle seletivo, onde a gente vai tratar só os animais que precisam de vermifugação. É também um método específico, pois seu controle é somente para o verme chamado Hemoncus. Para realizar, a gente vai adquirir um cartão e comparar a coloração da conjuntiva ocular com as tonalidades do cartão, e eles vão nos indicar quais animais precisam ou não de tratamento. É importante que o vermífugo que a gente for usar tenha eficácia. Para isso a gente precisa fazer um teste chamado teste de eficácia. Além do benefício de economizar com medicamento, usar menos vermífugo e gerar menos resíduo, ao utilizar a metodologia FAMACHA, há a manutenção na pastagem de uma população de parasitas mais sensíveis ao vermífugo, que são chamadas refúgia. Assim a gente consegue diminuir a chance de cruzamento entre vermes resistentes, preservando a eficácia dos antihelmínticos e retardando o aparecimento da resistência. Todo o processo deve ser anotado, pois o método ainda nos permite identificar quais animais são resistentes à verminose, quais animais são resilientes e sensíveis, o que deve ser usado depois para seleção e descarte orientado. A gente deve cuidar também para nunca deixar de tratar um animal clinicamente doente. Existem outros fatores que levam à anemia. Lembrar também que animais jovens, como os cordeiros e as cordeiras, são mais susceptíveis, são mais sensíveis. Então talvez para eles a gente possa adotar outros tipos de critério. E que FAMACHA é parte de um sistema, de um controle integrado, de um manejo estratégico e nunca deve ser utilizado como única ferramenta. Esse foi o nosso 22º episódio. Dessa vez nos atrasamos um pouquinho, os dias foram mais corridos do que o esperado. Estamos colocando tudo em ordem e em breve a gente já nos encontra com o nosso 23º episódio, onde a gente vai falar sobre o mercado da lã. E seguimos por mais ouvidos.